Tiago, aproveitando que a gente está falando sobre formação de tios e sobre essas coisas, a tua dissertação de mestrado, ela trata, basicamente, assim, falando a grosso modo, do trabalho em equipe, né? Especificamente no contexto do intérprete de conferência. E aí, só que depois, eu acho que alguns anos depois, eu não sei, tu publicou um artigo junto com a Audrey. Me corrija se eu estiver errado. Tá certo? E aí, esse teu artigo é muito engraçado, porque ele começa com um título assim: eles não sabem o que é intérprete de apoio, alguma coisa assim, entre É, aspas, e tal. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso, porque isso é uma questão. Existe um mito, né, que o intérprete de apoio é aquele que senta para descansar, mas eu acredito que não seja bem assim. Explica pra gente. bom, a minha pesquisa de mestrado foi a partir da minha prática. Eu atuei durante muito tempo sozinho, durante anos interpretando sozinho. Quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa equipe, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha muita dificuldade do meu colega olhar para a minha interpretação quando eu estava realizando. Eu tinha muita dificuldade de dar apoio quando eu fazia. O que eu faço agora que eu não estou mais como intérprete atuante? Então, eu comecei a perceber e observar outras equipes funcionavam muito melhor que eu. Então, eu falei assim, cara, isso aí eu preciso aprender, preciso entender como funciona. E aí eu fui tentar aprender, entender como eu gostava de receber apoio ou dar apoio. E aí eu falei assim, eu preciso pesquisar. E aí surgiu a oportunidade de fazer mestrado. Eu falei assim, eu vou trabalhar a partir da minha prática. E as coisas foram acontecendo, então eu fui olhar o trabalho em equipe, né, na interpretação de conferência especificamente, né? E aí fui estudar para ver o que teoricamente já se falavam sobre isso nas línguas de sinais, principalmente. A gente, na verdade, fala muito pouco sobre isso nos estudos da interpretação geral, mas nos estudos da língua de sinais a gente já tem bastante coisa publicada internacionalmente, assim. Eu lembro que esse tema, no início, não era muito de interesse. Eu mandei trabalho para 3 congressos e foram recusados. E hoje, quando eu vejo essa discussão muito mais madura, dos próprios intérpretes falarem sobre o trabalho em equipe, perceberem a importância, isso me deixa super feliz, assim, porque alguns anos atrás, esse era um tema ou era dado como batido, ok, a gente precisa trabalhar em dupla, a gente precisa trabalhar em equipe, mas como fazer, né? E a minha maior curiosidade sempre foi essa, assim, de que modo fazer porque a gente possa trabalhar bem em equipe, né? Não é só ter 2 pessoas. A gente pode ter 2 pessoas e não trabalhar em equipe. Então, eu particularmente não gosto da palavra revezamento, porque o revezamento é só uma troca de função. Quando a gente está falando sobre trabalho em equipe, a gente está falando de colaboração mútua, depender do outro colega durante aquele trabalho, sabe? Então é mais do que só a gente revezar, trocar as nossas funções. Pesquisando sobre isso, eu pude ver que existem pesquisas, né, nos Estados Unidos, por exemplo, sobre interpretação de língua de sinais, que eles apresentam 3 modelos de interpretação em equipe. Um deles é um modelo independente, então 2 intérpretes estão trabalhando, mas eles trabalham de forma totalmente independente. Então eu vou lá, meus 20 minutos, faço a minha interpretação, depois a gente troca. Você faz seus 20 minutos e realiza uma interpretação completamente de forma independente. Isso traz implicação para a interpretação. Você não usa a mesma terminologia, muitas vezes, né? Seu colega pode passar por alguma dificuldade e você não contribui em nenhum momento com ele. Então, às vezes, os intérpretes usam sinais muito diferentes, marcação e uso do espaço. Então, são interpretações completamente diferentes. E isso prejudica a compreensão do público, né? Um segundo modelo é quando você tem um monitoramento. Então, você atua em equipe, você trabalha com mais uma pessoa, mas você só está monitorando o que ele faz de errado. Então, se ele errou uma coisa, você diz. Ele esqueceu uma coisa, você diz. Então, a ideia sempre é ficar monitorando a pessoa. Mas o Rosa, esse cara americano, ele vai dizer que existe um outro modelo que funciona muito bem, que é o
é o modelo colaborativo interdependente. Então, a gente entende que o nosso trabalho é em conjunto. Então, a gente se prepara bem antes, a gente atua muito bem antes e avalia o nosso trabalho depois. Então, problemas que aconteceram durante a atuação ou a preparação são discutidos após o trabalho. Então, a gente tem esse modelo que ele é colaborativo e interdependente. Então, eu sei que o sucesso da minha interpretação depende do outro colega, né? E quando a gente faz isso bem, isso traz uma outra realidade para a interpretação. Eu posso dar alguns exemplos de como me ajudou um trabalho de forma colaborativa. Vou citar um exemplo recente mais ou menos, mas que foi super legal. Numa palestra que teve na UFSC, no último congresso, a última palestra era com o Nigel, que é canadense. E aí ele disse, a gente conversou com a equipe de intérpretes, conversou com ele para se preparar, tínhamos estudado os materiais, ok? E aí, durante a nossa conversa, a última coisa que ele falou, e no final eu vou fazer uma metáfora, que é mais ou menos assim. Aí eu vou sinalizar a metáfora como mais ou menos ele falou que ia fazer. Ele disse isso. E a gente falou assim, caraca, e agora, né? O que a gente vai dizer? Eu e a rainha da Inglaterra fomos no banheiro e cagamos, evacuamos, fizemos cocô, defecamos. O que a gente vai dizer? A gente ficou pensando assim, isso muito rápido, né? E aí uma colega, que eu agradeço a ajuda dela, que é a Mariana Lima, do Ceará, vira para mim e fala assim, eu e a rainha da Inglaterra, quando vamos no banheiro, sentamos no mesmo trono. Aí caraca, é isso. Aí quem estava na outra equipe, acho que era o Fernando, o parente, falou assim, é isso, fechou. Quando falar isso, o intérprete estiver no turno, vai falar. E aí acabou que coincidiu que eu estava no turno da interpretação nessa hora. E aí eu fiz a escolha. Eu disse, eu e a rainha da Inglaterra, quando vamos no banheiro, sentamos no mesmo trono. E aí todo mundo, nossa, que legal, que escolha boa, eu não ia saber. Só que essa escolha não foi minha. Essa escolha foi da minha equipe. Então, trabalhar de forma interdependente é entender que o sucesso da minha interpretação não é só aquilo que eu falei. É a construção do trabalho que a gente foi desenvolvendo em conjunto, sabe? Então, esse é só um exemplo da gente poder entender de que nem sempre a minha imagem que está aparecendo lá foi o cara que resolveu tudo na interpretação. Ou a minha voz, né? Existe uma equipe que trabalha em conjunto, sabe? Que está trabalhando efetivamente em equipe. E os intérpretes precisam desenvolver essa competência de trabalhar em equipe. Eu acredito que isso é uma competência que se a gente se desenvolve. Eu tô falando demais já, né? Mas é que esse assunto me empolga. Fica à vontade, querido. Mas eu acho que é muito por esse sentido. O trabalho em equipe não é um revezamento, sabe? Corrida de revezamento, você sai correndo, aí você vai lá, passa o bastão pro outro, o outro sai correndo, corre mais 20 metros, passa o bastão pro outro. Isso aí é revezar. Corrida de interpretação não é essa corrida de revezamento. Interpretação é como ciclismo. Você tem uma equipe, você trata uma estratégia e muitas vezes um colega vai na frente. Esse que está na frente vai levando o ar na cara e ele vai fazendo mais esforço na bicicleta. Ele precisa correr muito e o ar vai batendo na cara e ele tem um esforço muito maior. Os outros da equipe vão atrás, no vácuo, numa situação muito mais leve. Mesmo assim, continuam fazendo esforço, continuam prestando atenção, continuam ali presente na interpretação. Mas eles estão ali, atrás. E durante a corrida, durante aquele processo, eles mudam de posição. Eles assumem a posição. E, às vezes, o que vai ganhar, o que vai passar a linha de chegada em primeiro, é aquele que está lá, só vindo no vácuo. E, o final, ele vai lá, faz o sprint final e chega e ganha para a equipe. Ele não ganha sozinho. Então, eu acredito que a interpretação é
em equipe funciona dessa maneira, e nós, intérpretes, precisamos desenvolver essa capacidade de trabalhar com outros colegas.